Oi, gente. Rapidíssimo aqui para vocês. Vou fazer um pré-prova para deixar aquela provinha bem na feição para vocês irem lá e quebrar tudo, tá legal? Como a gente já tinha combinado, o nosso material de estudo vai ser basicamente três aspectos, né? O primeiro deles, os infográficos, não se esqueçam, né? A gente vai ter uma provinha que tem infográficos. A gente vai ter também orações adverbiais e vai ter transposição. Lembra aquilo que eu falava para vocês de transformar uma oração principal numa oração subordinada e transformar uma oração subordinada numa principal? Tá certo? Então, isso aqui, de certa forma, está relacionado com o que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro, vamos lá para os infográficos. A ideia dos infográficos é relativamente fácil, né, gente? Muita frieza lá, vocês, em geral, na medida que vão surgindo aqueles infográficos, vocês vão perceber que muitas vezes no meio dos infográficos vão haver lá aqueles planos cartesianos, lembra, né? Um eixo vertical, um eixo horizontal. Tem que analisar direitinho onde é que está a escala. Tem que analisar direitinho se esse eixo horizontal aqui significa variação de volume, variação de tempo, variação de espaço e assim por diante, né? Sempre lembrando que coluna em geral vai simbolizar a ideia de variação e tal, né? As colunas são separadas para a gente determinar de diversas variações ali. Pode aparecer também elemento com gráfico de barra virado na horizontal, daí às vezes a leitura é uma leitura invertida, né? Vocês têm de se ligar. E um outro detalhe que eu queria que vocês prestassem muita atenção também, quando a gente for ler esses textos que a gente chama de textos multimodais, eu queria que vocês analisassem imagens que aparecessem, analisassem os textos verbais, ou seja, as palavras que aparecessem, olhassem muito bem para os trechos do enunciado, o que esse enunciado está pedindo para vocês. Rabisca, não se cansa de rabiscar esses enunciados. Percebe que sempre vai haver barra, gráfico, linha reta, sempre expressando esses valores de alguns dados. Ora, eu acho que um bom começo é vocês conseguirem compreender os dados dos dois extremos. O que tem mais e o que tem menos, tá certo? Dependendo do dado que aparecer. E assim fica mais fácil para vocês se situarem ali de acordo com o que o enunciado estiver pedindo para vocês, ok? Então, os textos multimodais é isso. Agora a gente pula para a oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial que a gente estudou bastante. A princípio, uma das primeiras coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, ó, é para o fato que a oração subordinada adverbial, ela só existe porque existe uma oração principal a qual ela, de certa forma, fica subordinada, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui uma oração principal. O calor tornava-se mais intenso. Esta é uma oração que ela subsiste, ela faz sentido sozinha. E a subordinada tá aqui, ó, à medida que o sol subia. Ora, eu vou pedir para vocês, às vezes, para vocês conseguirem compreender onde é que está a principal e onde é que está a subordinada. E aí é muito fácil, porque é só lembrar daquele conjunto de conjunções, junções. Lembra que a gente estudou que são os conectivos, conectores, operadores argumentativos e assim por diante. Cada um traz um sentido lógico às nossas sentenças, às nossas orações. Nota que aqui, ó, a gente tem uma vírgula separando a oração principal da oração subordinada. Quando eu falo para vocês que pode ser que apareçam questões lá pedindo para vocês fazerem a inversão, é muito simples, basta que vocês percebam que da mesma forma que eu digo isso aqui, eu poderia dizer também o seguinte: à medida que o calor tornava-se mais intenso, o sol subia. Ó.
Então, o sol subia agora torna-se a minha oração principal. E a minha oração subordinada, que é aquela que vem subordinada ao conectivo, subordinada ao uso da locução conjuntiva, da conjunção, whatever, o que quer que vocês chamem. Tá? Então, ela se tornou, de certa forma, eu fiz uma transposição dessa oração, tá? Cuidado que às vezes a gente vai ter que usar um outro conectivo para que a transposição, para que essa transformação seja possível, tá bom? Quanto às orações que a gente vai pedir, eu não vou pedir, tinha combinado com vocês, não vou pedir todas, ó, são essas aqui, ó. Tem que estudar consecutiva, tem que estudar concessiva, tem que estudar condicional, tem que estudar proporcional, tem que estudar a causal. E aí, para estudar essas orações, ó, que aqui aparecem, né, na ordem, eu queria que vocês se ligassem. A consecutiva, por exemplo, diz respeito à consequência, a causal, por exemplo, diz respeito à causa, a proporcional diz respeito a coisas que sucedem concomitantemente, simultaneamente, ao mesmo tempo. A condicional exige a ideia de uma condição, se Pedro for, vai dar merda. Tá? A concessiva, ela é aquela oração mais elaborada que ela organiza e hierarquiza os dois argumentos. Embora tenha jogado bem, o Flamengo perdeu de 8-0. Tá certo? Então, basicamente, a gente tem numa concessiva dois argumentos em que se reconhece o valor de um argumento, mas existe uma hierarquia na qual o argumento, um dos argumentos tem mais peso, mais valor do que os outros. Bom, para estudar isso, não se esqueçam, vocês vão ter que estar craques ali nas principais conjunções, tá? Então, se liga, quando a gente está falando de concessiva, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar se não é uma concessiva elaborada com o que, se não é uma concessiva elaborada com a locução de forma que, de modo que, de sorte que, tanto que. Por quê? Porque essas são as expressões da criação da consecutiva, a subordinada consecutiva. A concessiva, a mesma coisa, né? Vai ter os seus traços distintivos, as suas locuções de estimação, embora, mesmo que, se bem que, conquanto, por mais que, por menos que e assim por diante. O mesmo com as condicionais que trabalham com o se, né? A condição, caso haja alguma coisa, contanto que, desde que. Então, cada uma vai ter o seu conjunto de conjunções que acabam resultando em ideias de proporcionalidade, de concessividade, de consequencialidade, de causalidade e assim por diante, tá certo? Espero que vocês tenham uma grande provinha lá, um bom trabalho, bom estudo para vocês e a gente volta a se falar na próxima semana. Abraço, gurizada, até mais!